Quando você está no mar, geralmente sabe que o perigo pode vir de tubarões, talvez arraias, mas principalmente de águas vivas tipo cubozoários, que são muito mais abundantes. E vamos admitir, quase nunca passa pela sua mente que uma bela concha que você encontrou no fundo durante um mergulho pode causar danos. Conheça o caracol do cone, uma pequena criatura marinha com uma bonita concha cônica que atrai muita atenção dos mergulhadores recreativos. Mas se você o vir, nunca, jamais toque nele. Ei, isso não é um escargot marinho. O caracol não é agressivo por si só, e você não tem nada a temer se apenas se aproximar e olhar mais de perto. No entanto, se decidir pegá-lo, ele se defenderá com seu ferrão pontiagudo, e depois disso, bem, vamos apenas dizer que você estará em uma luta contra o relógio. Os caracóis do cone são algumas das criaturas marinhas mais venenosas do mundo. E se você for picado por um, deve procurar ajuda médica imediatamente. Caso contrário, poderá ter apenas algumas horas de vida. O que você poderia fazer? Ler um livro? Existe um antídoto para o veneno e ele deve ser administrado o mais rápido possível. Além disso, existem mais de 500 espécies desses caracóis, o que torna bem difícil descobrir qual deles o picou. Por fim, o veneno causa paralisia. Portanto, quanto mais cedo você conseguir ajuda, mais chances terá de sobreviver. Ou seja, a regra aqui é olhar, mas não tocar. Captou? Muito bem. No entanto, mesmo quando você não está no mar, os caramujos podem pegá-lo. Quero dizer, a espécie de água doce. Esta não tem concha extravagante e dificilmente é perigosa por si só, pelo menos se você não a ingerir. Mas a água em que ela vive fica cada vez mais contaminada à medida que mais caracóis a invadem. Cerca de 10 mil a 20 mil pessoas sucumbem a caramujos de água doce assim todos os anos. Para onde quer que você viaje, certifique-se de que a água que bebe é devidamente purificada e sempre a ferva um pouco a mais para garantir. Outra das criaturas mais perigosas da Terra é tão improvável quanto os caracóis e caramujos. O sapo ponta de flecha, por exemplo, tem veneno suficiente sob a pele para liquidar com 8 humanos adultos. A mais tóxica é a variedade dourada, uma criatura bonita do tamanho de um polegar, com grandes olhos adoráveis e aparentemente coberta de folhas de ouro. Mas sua cor vibrante é um sinal para os predadores de que não devem atacar. Uma mordida nesta gracinha e pronto! Não há cura para o veneno, então até mesmo tocá-lo é um grande risco. Outro perigo do mar é o baiacu. Embora ele também não ataque exatamente, todo o veneno dele é interno, e seu mecanismo de defesa é inflar, aumentar de tamanho e levantar as agulhas da pele. Você provavelmente não será picado, mas comer um peixe assim é um negócio altamente arriscado. No Japão, a espécie fugu é uma iguaria, mas apenas os chefes mais qualificados têm o direito de prepará-lo. Um corte errado e a carne fica envenenada, enquanto quem a come nem sabe até que seja tarde demais. Quanto às criaturas que podem pegar você ainda vivo, a mosca tsetse está entre as mais temidas. Habitante da África, esse inseto despretensioso é o transmissor da doença do sono, que acaba com mais de 10 mil vidas a cada ano. Talvez o pior de tudo é que você provavelmente nem verá uma delas se aproximando se não estiver constantemente atento. As moscas tsetse se parecem com as normais. A única diferença é sua cor marrom amarelada. Elas pousam nas pessoas, picam e voam, deixando a vítima ao seu próprio destino. Spoiler, ele não é dos mais agradáveis. As abelhas são muito mais comuns e talvez por isso sejam tão temíveis. O roteiro antes do ataque geralmente é o mesmo. Você ouve o zumbido sinistro de uma abelha se aproximando, dá um tapa nela para fazê-la voar. Ela fica agitada, pousa em você e deixa o ferrão sob sua pele. Dentro do ferrão há uma substância que pode causar uma reação alérgica grave. Na maioria dos casos, uma única abelha não é uma ameaça à sua vida, mas o problema é que onde há uma delas, há outras também. Porém, é uma solução simples. Fique calmo e quieto e deixe as abelhas unindo sozinhas. Se elas não sentirem o perigo, não atacarão. Se você estiver na América do Sul, deve saber que precisa evitar os triatomíneos. Não queira fazer isso em nenhuma outra parte do mundo, é claro. Ok, estou falando dos triatomíneos, que são uma espécie de insetos assassinos. Agora isso ficou muito mais sinistro. Eles têm o péssimo hábito de picar as pessoas na boca enquanto elas estão dormindo. E enquanto fazem isso, também podem infectar com uma doença que carregam. O lado bom é que ela pode se manifestar muitos anos depois. O ruim é que é basicamente incurável e quase indetectável. Então você nem saberá que tem até que apareça.
Ainda não saímos do reino dos insetos. Outra rastejadora assustadora é a inocente formiga de fogo. Não tão inocente devido ao número de pessoas que pica. Se você entrar no território dela, ela se torna excessivamente agressiva, avançando com uma determinação feroz. Assim que pica, o local começa a coçar imediatamente e logo se transforma em uma bolha. Já parece desagradável, mas algumas pessoas podem ser alérgicas a formigas de fogo e sua reação é muito mais preocupante. Ok, acabaram os pequenos perigosos por enquanto, vamos falar agora de coisas grandes, o búfalo africano. Você pode pensar que só porque é herbívoro é seu amigo, mas isso está longe de ser verdade. Os búfalos africanos são alguns dos animais territoriais mais ferozes e, uma vez que sentem a presença de humanos por perto, podem facilmente esmagá-los. E se o rebanho se sentir ameaçado, todos se voltarão para enfrentar o perigo e correrão a toda velocidade com os chifres para frente, em um movimento desesperado de ataque. Querida, pegue sua câmera, mas provavelmente a última coisa que você vai fazer será tirar uma foto. O búfalo africano tem um parente que é ainda mais perigoso e vive ao lado dos humanos. É a vaca. Mais de 20 pessoas são pisoteadas por elas todos os anos. São piores do que os tubarões. E pensando bem, isso não é nenhuma surpresa. As vacas são enormes, até 10 vezes mais pesadas do que os humanos. E o chute delas pode ser devastador para criaturas frágeis como nós. Mais cruéis ainda são os cavalos, esses animais magníficos que vemos tanto nos filmes de faroeste. Eles viram motivo de tristeza tão frequentemente quanto as vacas. Os selvagens, em particular, não são amigos das pessoas. Eles amam sua liberdade e, apesar de tenderem a fugir, podem se tornar hostis e atropelar quem tentar capturá-los. Ai! Quanto aos domésticos, as pessoas caem deles para o chão com bastante frequência e, às vezes, isso leva a tristes consequências. Já os cães são os melhores amigos dos humanos, não são? Em muitos casos, sim, mas nem sempre. Os cachorros de rua, e especialmente os com raiva, atacam as pessoas com muita frequência. Isso é um verdadeiro problema nas grandes cidades. Em áreas rurais, porém, pode ser ainda pior porque a vacina antirrábica nem sempre está disponível. Tudo bem, agora olhe para este gigante gentil. O hipopótamo é fofo, certo? Não. Na verdade, esse bicho enorme é facilmente agitado. E se você chegar perto demais, esteja preparado para fugir deste animal de 3 toneladas que pode correr tão rápido quanto um atleta olímpico. Provavelmente sua melhor aposta é tentar escalar uma árvore, mas não há garantia de que o hipopótamo, que está perseguindo você, não vai simplesmente sacudi-la e atacar. Cerca de 500 pessoas são apanhadas assim todos os anos. Muito mais ardilosos são os peixes-pedra, que vivem dentro e ao redor dos recifes da Austrália. Pegue o nome como uma dica. Eles se camuflam como rochas ou pedaços do recife em que vivem para caçar outros peixes e pequenos animais marinhos. Os humanos, no entanto, também podem cair em uma emboscada. E esse não é um encontro agradável. O peixe-pedra é o mais venenoso do mundo. Então peça ajuda o mais rápido possível se acidentalmente pisar ou chutar um deles. Felizmente existe um antídoto, então você terá sorte se for rápido o suficiente. E finalmente, a criatura mais perigosa e hostil do mundo, o poderoso mosquito. Não ri ainda! Os mosquitos transmitem doenças graves, muitas das quais não têm cura. Eles carregam mais doenças do que qualquer outro inseto ou animal no mundo. Então até 1 milhão de pessoas morrem por causa deles a cada ano. A única coisa boa sobre eles é que você pode espantá-los facilmente com sprays específicos ou com essência de citronela. Nada disso ajuda contra um hipopótamo, não é? Ei, se você aprendeu algo novo hoje, curta este vídeo e o compartilhe com um amigo. E aqui estão alguns outros vídeos legais de que eu acho que você vai gostar. Basta clicar à esquerda ou à direita e permanecer no lado incrível da vida.